Me conta uma coisa, você se valoriza? E se você se desse um número, qual seria seu valor hoje? Como você fez essa conta? Meu nome é Simone, eu sou psicóloga clínica. Aqui é um espaço para fazermos reflexões sobre a vida, sobre as nossas emoções. E hoje eu queria bater um papo com você sobre a nossa valorização pessoal, sobre o valor que nós nos damos. Muitas vezes é curioso como que nós chegamos a certa conclusão de que nós valemos muito ou de que nós valemos pouco. Algumas pessoas consideram o valor delas com base no que elas têm. Se elas têm uma aparência, um corpo de tal jeito. Algumas mulheres acham que se elas têm um relacionamento, isso mostra que elas são mais interessantes, que elas são, não sei, né, alguma coisa ali, mais do que mulheres solteiras. Há mulheres que também consideram o emprego que elas têm, o dinheiro, o status. Isso também pode considerar um certo valor que ela tenha. Mas, no final do dia, quem que essas mulheres são? Para além de tudo isso, será que vai ser o suficiente para elas se sentiram bem ou mal consigo mesmas? Há pessoas também que se consideram com base no que elas fazem. Se elas têm bom desempenho no trabalho, se elas têm bom desempenho nas atividades sociais dela, se ela percebe que ela é uma boa pessoa, gentil, que ajuda os outros, aí ela tem valor. Ela sente que ela é capaz de produzir coisas, então ela é uma boa pessoa. E ela se valoriza por isso. Porém, de novo, quando chega no final do dia, quem que é essa mulher quando ela está se olhando no espelho, para além dessas realizações? E há ainda pessoas que também se consideram com base no que os outros falam. Dependendo da opinião que os outros têm, dependendo de quantos likes elas têm em fotos, dependendo da opinião positiva que as pessoas têm sobre elas, elas vão acabar também se sentindo melhores ou piores. Se elas recebem uma crítica ou se ninguém fala nada, elas vão se sentir inferiores, vão sentir que talvez não tenham tanto valor assim, já que não foram reconhecidas. Mas será que esse reconhecimento é o suficiente para saber quem elas são de verdade lá no fundo? Então eu estou trazendo esses pontos, né, entre vários outros, porque acho que são pontos comuns que muitas vezes a gente se perde, no sentido de perceber que nós somos mais do que tudo isso. É claro que é interessante nós reconhecermos as coisas boas que nós temos. Se você tem um corpo bonito, né, para você, que bom, valorize ele, né, se elogie, enfim, se mostre para o mundo como você gosta. Se você tem outras coisas boas, se você faz coisas boas, tem um bom desempenho, orgulhe-se mesmo, está certa. Porém, nosso valor não pode ser medido dessa maneira objetiva com base no que nós temos, somos ou no que os outros fazem. Porque tudo isso vem do lado de fora. E essas coisas do lado de fora não conhecem essa nossa dimensão interior. Por mais que alguém te conheça bem, saiba como você se sente, que você abra seu coração, ainda assim vão ter coisas que são só suas. Ninguém vai conhecer totalmente a sua história. Ninguém vai saber totalmente o que passa pelo seu coração. Ninguém vai te conhecer a fundo para ver a pessoa incrível que você é. Então, nosso valor pessoal, muitas vezes a gente mede por essas outras coisas, muitas vezes para nos colocar para baixo. Porque você pode ter o desempenho ótimo em 50 coisas, mas naquela que você foi mal, você vai começar a sentir que você é pior do que os outros. Se você tem uma casa bonita, mas a casa do seu vizinho é maior, a grama dele é mais verde, né? Você talvez sinta que você não é tão bem sucedido assim. Então, dependendo das coisas que a gente vive, a gente vai se comparar com as outras pessoas e se colocar para baixo. Nós vamos esperar reconhecimento de pessoas que nunca vão nos reconhecer. Isso não significa que a gente não tenha valor ou que a gente não merecia esse reconhecimento. Significa que por alguma razão aquela pessoa não viu isso. Isso pode ser dela, pode ser que a gente não tenha conseguido mostrar o nosso valor, ok? Pode ter sido que ela não consiga enxergar, mas não significa que você não tenha valor porque alguém não viu. E isso que é importante de ver. Você não é o que você faz, você não é o que você tem, e você não é o que os outros dizem. Talvez você seja simplesmente você. E nisso vão ter coisas boas e ruins. Boas e ruins no sentido de coisas que você gosta, de coisas que você queria que fossem diferentes, mas fazer o que são assim. Você vai ter qualidades, vai ter seus pontos fracos. E tá tudo bem. Talvez a gente devesse parar um pouco de tentar fazer essa matemática, sabe? De descobrir qual é o nosso valor, ou ficar nos sentindo mais ou menos do que outras pessoas. Talvez a gente devesse, sim, novamente, reconhecer e valorizar tudo isso de bom que a gente tem, mas não nos tratar como se nós fôssemos essa equação matemática de que, dependendo ali do resultado das coisas, isso mostra o quanto nós valemos ou não.
Então, se olhe como um todo, sabe? Perceba isso que está fora, mas perceba também o que está dentro de você. Perceba qual é o seu melhor. Não fique esperando só que outras pessoas vejam o seu melhor ou que isso vá para fora de alguma forma misteriosa. Não. Começa você reconhecendo o que você tem de bom. Começa você olhando para você e percebendo quão incrível você é. Pode ter certeza que quanto mais você se valorizar dessa maneira, por inteiro, independente dos seus pontos fortes ou fracos, mas se valorizando porque você é uma pessoa única e que tem a sua história e o seu jeitinho único de ser, você vai ver que muitas coisas vão mudar na sua maneira de pensar e de se sentir sobre o mundo também. O que você acha disso? Um beijo.